Boa noite, gente. Cacete, como é duro ser motociclista nessa porra de país. Pela nossa rádio Viagem do Rock e com direção e supervisão técnica do grande Roberto Leal, estamos iniciando mais um programa da série Na Estrada com o Marcão. Apesar das leis e resoluções contra nós, os motociclistas. No programa passado, arrematei o assunto de tipos e usos de moto. Hoje vou falar sobre coisas que me incomodam por demais. Trata-se de leis, projetos de leis, portarias e resoluções que afetam a população de motociclistas desse país sem caráter nenhum. Antes, porém, eu quero dizer que, muito embora a campanha internacional do Maio Amarelo de prevenção de acidentes no trânsito, ela tenha oficialmente acabado, de minha parte eu vou continuar com ela, tá? Porque eu penso que, para nossa segurança e proteção, o Maio Amarelo deva durar o ano todo, sempre. Portanto, gente, olho vivo, tenham atenção e consciência ao pilotarem. E reforço que a verdadeira malandragem é pilotar com responsabilidade e permanecer vivo. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar das merdas do poder público para nos atingir e para encher de grana as burras do erário. Está em tramitação um projeto que altera radicalmente o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para motociclistas. Caso seja aprovado, os motociclistas terão 3 faixas de habilitação, conforme a cilindrada da motocicleta. É dessa forma: A1 para motos de até 150 cilindradas, A2 para motos de até 300 cilindradas e A3 para motos acima de 300 cilindradas. Esse projeto muito se assemelha à legislação que era vigente até os anos 80 do século passado, com uma grande diferença caso não haja modificação no texto original que foi concebido pelo CONTRAN e DENATRAN. Para se habilitar, o candidato a motociclista vai ter a obrigatoriedade de prestar exame para a faixa A1. Após um tempo a ser determinado, em lei complementar, evidentemente, o motociclista habilitado na faixa 1 poderá se candidatar à faixa 2 através de exame, é óbvio. O mesmo vai valer para o motociclista que pretende subir para a faixa 3 estando na faixa 2. Mas há possibilidade de haver modificações ou até de apresentar aí um projeto substitutivo antes da aprovação e publicação dessa legislação. A meu ver, esse projeto é um avanço, um aperfeiçoamento, porque obriga o motociclista a se adaptar no tempo certo às maiores cilindradas. Atualmente, um garotão que tem a grana se habilita como motociclista e no dia seguinte sai pelas ruas e estradas a bordo de um puta torpedo de 1000 cilindradas e trocentos cavalos. O detalhe é que esse garotão mal consegue comandar com consciência e total sucesso uma moto de 125 cilindradas. E com uma moto potente nas mãos, vai ser como uma arma carregada e destravada nas mãos de uma criança. Merda pura, né? Na legislação que era vigente até os anos 80 do século passado, podia-se prestar exame inicial para qualquer uma das 3 faixas. É possível que o projeto atual seja modificado para que possa contemplar essa possibilidade. E ainda que seja por demais óbvio, é sempre bom frisar que os exames práticos para cada uma das faixas será obrigatoriamente feito com motocicleta de cilindrada da faixa correspondente, lógico. Infelizmente, a famigerada dupla CONTRAN-DENATRAN, para cada medida boa proposta ou adotada, prejudica a gente em 4 ou 5 outras. Para provar essa minha tese, informo aos navegantes que o DENATRAN publicou no dia 27 de abril último a Portaria 60/2017, que dispõe sobre modificações permitidas em veículos, cuja justificativa, no tocante às motocicletas,
é a de regulamentar e pôr ordem na utilização de compartimentos de carga ou de bagagem. Leia-se mala, alforjes, bauletos e grades ou bandejas. Mas creio que os verdadeiros motivos sejam os de espezinhar os motociclistas, principalmente os motofretistas, e, evidentemente, arrecadar ainda mais com a disfarçadez dessa indústria de multas que está instalada, né? Repito que se não nos unirmos e não nos mexermos, iremos nos fuder direitinho, pois por essa portaria que foi publicada na surdina e entrou em vigor no último dia 27, para que uma moto possa circular legalmente, tendo como acessórios ou como os compartimentos de carga, né, para bagagem ou qualquer outra coisa, ela vai ter que ter alteração no documento. Essa alteração é no tipo do veículo, que vai passar de passageiro para carga, e vai ter que ter placa vermelha. E com a ajuda da quadrilha que está instalada em Brasília, Odebrecht, OAS, JBS, Camargo Correia, entre outros, roubaram tudo e mais um pouco, se é que ainda não estão roubando. E nós, os otários, é que temos que pagar a conta. É foda isso, né? Para que vocês entendam como essas pretensas autoridades batem cabeça e fazem muita merda, essa exigência já consta do artigo 139 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei maior, e também já constava da Portaria 64 de março de 2016. E nessa nova resolução é exigido um CSV, Certificado de Segurança Veicular, mais essa, hein, que está descrito no item 17 dessa portaria, mas que também já era exigido pelo artigo 139A do Código de Trânsito Brasileiro. Como uma portaria pode alterar uma lei? Que merda de país é esse, gente? Segundo a tal portaria 60, entende-se por dispositivo de carga e de bagagem para motonetas e motocicletas, abre aspas, equipamento do tipo baú ou grelha, fecha aspas. Isso aí abre uma perigosa brecha para exigência no caso de qualquer baú, bauleto, alforje ou grelha nas motos. Quer estejam transportando mercadorias com frete pago, quer estejam apenas com bagagem de uso pessoal. Vai virar tudo farinha do mesmo saco. Essa é que é a grande jogada deles e a grande merda para nós, né? Segundo o Ministério das Cidades, que é autor de muitas cagadas para prejudicar o povo, tais exigências são válidas apenas para motofretistas, né? No entanto, essa informação não consta da tal portaria, e se não está escrito, não vale. Seguinte, gente, papo reto. Havendo mesmo a obrigatoriedade de ser alterado no documento o tipo do veículo de passageiro para carga, haverá obrigatoriedade da placa vermelha, sim, e com consequentes taxas e impostos. E veículo de carga não transporta passageiro. Portanto, a moto não poderá levar garupa. Fui claro. Olha aí o que eles estão armando. Tem uma tungada legal, é uma tungada regional na cabeça dos motociclistas. E diz respeito a todos que passarem pela Avenida Marginal do Rio Tietê em São Paulo. Com a justificativa de que foi para evitar o maior número de acidentes com motociclistas, a Prefeitura proibiu a circulação de motos na pista central da Marginal do Tietê das 22 horas às 5 horas da manhã. Pô, olha, tá mais que evidente que nessa faixa de horário o fluxo é por demais diminuto e não vai haver nenhum motociclista que faça frete, o motofretista, o tal motoboy, cruzando a cidade nesse horário. E são eles que fazem o grande fluxo de motos em toda a grande São Paulo. As estatísticas mostram que nessa faixa de horário, nos últimos 12 meses,
Houve apenas 2 acidentes com motos na pista central dessa avenida marginal. Daí fica claro que se trata apenas de mais uma forma encontrada para engordar ainda mais a famigerada indústria das multas, não é? Gente, ou nos unimos e partimos para cima, ou vão nos engolir, e estaremos fudidinhos e muito mal pagos. Nesse sentido, está havendo em São Paulo uma forte movimentação coordenada pela Federação dos Motoclubes do Estado de São Paulo e com a colaboração de motoclubes e de motociclistas independentes. Está todo mundo junto. No mês de maio, essa federação se reuniu com o Coronel Telhada, que é deputado de motociclistas. Apresentou a ele várias questões de grande interesse de nossa classe. Com isso, foi estabelecida, foi lançada a Frente Parlamentar do Motociclista, que é para atuar em nosso favor. Vamos ver, né? Essa frente marcou reunião para a qual serão convocadas autoridades responsáveis pelos vários assuntos levantados. O debate será no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Parque de Ibirapuera, às 10 horas da manhã do dia 13 de junho próximo, dia de Santo Antônio. E que ele nos ajude, né? Bom, é desnecessário dizer aqui que estão todos convidadíssimos. Tomara que esse movimento se alastre pelo país afora, gente. O primeiro passo, a meu ver, né, é um movimento como esse. Buscar fazer com que as autoridades nos ouçam, entendam nossas reivindicações e atendam nossas necessidades. Se não der certo, tenta-se buscar apoio das várias mídias para se tentar divulgar e mostrar força, e sacudir as autoridades, claro. Se ainda assim não der certo, tenta-se buscar a união de todos os motociclistas. E aí vamos pro pau. Vamos travar ruas, avenidas, estradas, praças de pedágio e o escambau. Travar tudo. E fazer isso repetidas vezes até sermos ouvidos e atendidos. Importante dizer que nisso não cabe vandalismo de qualquer espécie, tá? Porque motociclista não é marginal e nem arruaceiro. Motociclista é cidadão, tem caráter, é responsável. Por isso, se a gente não se unir, se os donos dos umbigos de ouro não deixarem as suas vaidades de lado em momentos assim, ao menos, deixaremos claro que que a gente não passa de um bando de frouxos egoístas e cuzões, né? Então, gente, sintam-se todos convocados em suas cidades, em seus estados, em todo o país. Porque apenas no estado de São Paulo somos em mais de 5 milhões de motociclistas. É muita gente. Pô, se 1/3 disso se movimentar legal, bacana. E atenção, pois a Bíblia diz: se ao ouvires o chamamento, fizeres ouvidos moucos, tuas reivindicações, ainda que justas, também não serão ouvidas. Tá lá, hein? A questão da lei que obriga as motos a terem antenas corta-pipas nos remete a uma discussão mais ampla, bem mais ampla. A Resolução 356 do Denatran, de agosto de 2011, já vão 6 anos aí, hein? Determina que apenas as motos dos motofretistas e dos mototaxistas têm a obrigatoriedade de usarem as antenas corta-pipas. Daí eu pergunto, como uma lei estadual pode pretender ser maior que uma determinação de um órgão federal? Acorda, gente. Acorda, Assembleia Legislativa do Rio. Porra, meu, já tem determinação federal. Para de querer ser mais realista que o rei, porra. As autoridades agem como alguém que pegou a sua mulher transando com o outro na sala e resolve vender o sofá, num arremedo de solução para não ter que enfrentar o problema como deveria. Frente a frente, na cara. Assim como pedestres, charreteiros, cavaleiros
ciclistas e kartistas, o motociclista é uma vítima do uso livre de cerol. E para as autoridades frouxas do nosso país, é muito mais cômodo penalizar as vítimas. Olha que bonitinho. É urgente, gente, é urgente e necessário se prender e condenar os fabricantes, os vendedores e os usuários ou representantes legais dos usuários do cerol ou da linha chinesa. Mas para isso é preciso ter autoridade de saco roxo, né? O que é meio difícil por aqui. Bem, coisas assim me deixam muito puto. Então vamos pôr um pouco mais de leveza nessa bagaça. Seguinte, há dias o Roberto Leal me intimou a falar ou esclarecer acerca dos termos motociclista e motoqueiro, e também situar tudo dentro da época e dos argumentos corretos. Bom, vamos lá. No final dos anos 60 e nos anos 70 do século passado, motocicletas e motociclistas eram coisas um tanto raras no Brasil, ainda que a moto tenha chegado por aqui nos anos 20. Nós, os motociclistas, naquela época, tínhamos cuidado, zelo e xodó sem tamanho pelas nossas motos, que eram difíceis de serem compradas, muito difíceis. E assim a chamávamos carinhosamente de motocas. Olha aí, nós tínhamos moto. Moto era motoca. Quem pilotava a motoca era um motoqueiro. Portanto, um motociclista era e continua sendo um motoqueiro. Na acepção da palavra, motoqueiro é um motociclista old school. Chique, né? Longe de ser uma ofensa, ser chamado de motoqueiro é um baita elogio. E eu tenho orgulho de ser motoqueiro. Com o grande aumento do número de motos, de motociclistas e de motoclubes, o motociclismo brasileiro passou a agregar muitos desavisados, que querem se dar bem usufruindo o melhor e o melhor do nosso meio, né? São sapos de fora que não conhecem nosso código e não têm ideia do significado real de irmandade. Esse enxame nocivo do que eu chamo de motociclistas cenográficos pensa que ter é mais do que ser, infelizmente. Por terem grana, não se misturam com os milhões de motociclistas menos favorecidos como nós. E passaram a chamar os motoboys de motoqueiros, na tentativa de desmerecê-los e ofendê-los, sem saberem que isso é um puta elogio. Esses babacas de coletinhos novos, com motos caras e reluzentes, não sabem porra nenhuma de nada. E terão que comer ainda milhares de quilômetros e muita poeira de estrada para chegarem aos pés dos motoboys responsáveis. Esses motociclistas cenográficos são grandes manés. Na sexta-feira compro uma moto bem cara. No sábado compro roupas e equipamentos para motociclistas, mas que para eles são apenas fantasias. Enchem o coletinho novo de penduricalhos sem significado algum e ficam iguais à porta de geladeira de periferia. No domingo saem de nariz empinado, arrotando dólares numa puta arrogância e fazendo cagadas pra dedéu. Só que esses babacas arrogantes não sabem que o grande dinheiro deles não compra experiência, respeito, humildade e nem a alma do motociclista, que é tudo no fim, né, meu? Infelizmente, no motociclismo brasileiro, tem muito japonês no samba, gente. Quando estamos com a moto quebrada ou levamos um rola, quem invariavelmente para, nos ajuda e nos socorre é o motoboy, tá? Em todas as panes, quedas e acidentes que eu tive, nunca, mas nunca, eu fui ajudado por um engomadinho de motocara, tá? Então, meus queridos, motoqueiro é elogio, um grande elogio. Porém, ser motoqueiro não é para qualquer um, não. Há que se ter muito estofo, muitos quilômetros rodados
muita história verdadeira para contar. E, acima de tudo, ter humildade, ser solidário, parceiro, participativo, promover ações sociais, respeitar as leis, ser cidadão, enfim. E conhecer e vivenciar o nosso código. É isso. Vixe, falei pra caralho, né? Bom, gente, tá na hora de pôr a moto no cavalete, apagar a luz, calar a boca e cair fora. Mas antes, lembro a todos da campanha R$1 para o motoboy. Façam isso. Deem R$1 de caixinha para o motoboy que pilota com responsabilidade e que trabalha direitinho, que é gente boa. Ajude esse cara a não precisar a correr tanto. É isso, gente. Agradecendo a todos pelo carinho da audiência, desejo uma boa noite na paz do Senhor do Bonfim. Reforço que as reprises dessa porra de programa rolam nas quartas-feiras às 22 horas e são publicados no YouTube, no canal Viagem do Rock, na Estrada com Marcão. E para qualquer coisa ou para nada, aí vai meu e-mail, naestradacommarcal@gmail.com naestradacommarcal@gmail.com. E no Twitter meu contato é @motocicleta27 em numeral. @motocicleta27. Beijo, gente. Em terra.